Olá pessoal, meu nome é Marcelo Marcomini e eu trabalho na Flex e estou aqui para falar um pouquinho desse ecossistema da Flex, que é a empresa global de manufatura, principalmente de eletroeletrônicos. No Brasil, o ecossistema da Flex ele é formado, obviamente, sempre em primeiro lugar, nossos clientes, o nosso Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, nossas plantas de manufatura espalhadas por todo o Brasil e também operações na parte de serviço e economia circular e sustentabilidade. As entidades principais que nós temos dentro da Flex, como eu mencionei, é o nosso Instituto de Tecnologia, o FIT, onde dentro dele nós temos o Centro de Produto e Inovação, que é o PIC. Nós temos as nossas manufaturas em Sorocaba, Jaguariúna e Manaus, espalhadas por todo o Brasil. E nós temos também nossa operação de economia circular e sustentabilidade. Mas como que a gente consegue fazer para conseguir manter todo esse ecossistema que trabalha principalmente numa área de manufatura eletrônica, como eu mencionei no Brasil, mas também na parte de painéis solares e também automotiva, ou seja, uma variedade muito grande de clientes. São todos segmentos de alta tecnologia e é importante nós investirmos na capacitação dos nossos colaboradores, para nós podermos estarmos sempre oferecendo aos nossos clientes as melhores tecnologias para os seus produtos e processos de produção. E para isso nós investimos dentro da Flex, na Universidade Corporativa, e a gente chama essa iniciativa de FIT Tech Academy. É uma iniciativa onde a gente investiu em capacitar nossos colaboradores em tecnologias que são mais emergentes, como inteligência artificial, IoT, manufatura aditiva, simulação, entre outras, que são muito importantes para essa nova indústria, a indústria 4.0. E importante cada vez mais é que a gente tem estendido essa iniciativa dentro da Flex e vai estendendo a mesma também para a sociedade e também pelas universidades, porque a gente entende que é muito importante a gente desenvolver ao redor da Flex, principalmente, pessoas capazes de conseguirem trabalhar com essas novas tecnologias. E um pedacinho dessa iniciativa são os webinars que nós fazemos semanalmente. Fizemos mais de 20 webinars durante todo esse ano de 2020 e vamos dar uma palhinha deles aqui para vocês poderem acompanhar nesses próximos dias de algumas desses webinars sobre tecnologias que a gente vem falando. Então, eu espero que vocês aproveitem. Esse é um pedacinho só do FIT Tech Academy, pessoal. Obrigado, aproveitem. Pessoal, então, obrigado pela presença de todos. Eu sou o Carlos Weber, sou arquiteto de softwares trabalhando no FIT. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu background, convido todos a visitarem o meu LinkedIn e me adicionarem. Se vocês quiserem conhecer o FIT e quiserem mandar um e-mail para mim para falar de tecnologia, sobre alguma coisa, eu vou direcionar vocês para a pessoa certa que vocês podem conversar aqui. E hoje eu quero falar de arquitetura de software e eu gostaria de falar sobre esse tópico, né? Não construa aviões de papel. E eu estou querendo dizer isso na questão de que o software que a gente constrói, ele tem que ser durável, né? E ser durável significa que ele vai poder evoluir, ele consegue se manter durante a passagem do tempo, né? Normalmente, quando a gente está construindo um software que a gente está recebendo dinheiro, né? A gente está sendo pago para ser construir o software, né? Ele não é uma prova de conceito, ele não é um estudo, mas ele é realmente algo que vai participar dos negócios de uma empresa, né, que vai fazer a diferença na vida de pessoas. É importante que a gente construa softwares resilientes, né? Então, esse é o ponto da nossa apresentação, né? A gente construir softwares que sejam realmente duráveis, né? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer quando a gente está pensando na arquitetura dos nossos sistemas, tá? A gente tem que construir um software que funcione, ele possa ser vendido, mantido e evoluir, tá? Essa regra é para qualquer software que a gente tenha essa necessidade de que ele seja utilizado com relação ao tempo. Só um minutinho, pessoal, perdão. Eu preciso que você abaixe um pouquinho o volume. Desculpa, gente. Eu estava me escutando ali. Obrigado. Então, a gente precisa construir software que funcione, possa ser vendido, mantido e evoluir, tá? Todo software tem arquitetura. Por mais simples que você esteja construindo, ou um sistema grande, complexo, todo software ele tem uma arquitetura que foi feita durante a sua construção, né? Então, você precisa pensar sobre isso para que ele possa ser um software durável, tá? Porque se você não tomar cuidado e for simplesmente construindo software, né, e software que vai ser mantido pelas empresas, você vai estar criando o que a gente chama de legado, né? E o legado não pode ser algo como esse avião aí, né? Não pode ser algo pesado, custoso, difícil de manter, né? Então, quando a gente está falando de arquitetura de software, a gente tem que fazer a aplicação ser fácil de desenvolver, né?
Ela tem que ser fácil de desenvolver e de se manter. E eu gostaria que você se perguntasse qual vai ser o seu legado durante a construção de software. O que você vai deixar para as empresas que você está passando, para os clientes que você vai estar atendendo, né? E é muito importante você, como técnico, né, assumir essa responsabilidade de lutar pelo código e pelo software que você está construindo. Porque as pressões que você vai sofrer durante o desenvolvimento vão ser muito grandes, tanto de prazo, quanto de entregas, né? Então você vai ouvir isso o tempo todo, que a gente precisa entregar rápido. E depois a gente volta e arruma tudo, né? É muito importante que você, como desenvolvedor, não tenha esse pensamento também, né? Você tem que ser responsável por aquilo que você vai criar. Porque normalmente não vai dar tempo de você voltar e arrumar tudo que foi feito, né? Você não vai ter budget para isso, você não vai ter talvez mais equipe para isso. Então é importante que quando você esteja construindo, você se preocupe em fazer aquilo que você está fazendo bem feito, independente do tamanho do software, tá? Para isso, é muito importante que você estude, que você aprenda sobre como construir um bom software, né? Existem diversas arquiteturas, tá, pessoal? A arquitetura, a Clean Architecture é só uma delas, é só uma maneira de construir software. Mas dentro desses livros, né, do Uncle Bob, né, do Robert Martin, você vai aprender muitos conceitos importantes de Solid, de reaproveitamento, de como você construir um código que possa ser mantido, né? Então, se você quer começar a aprender sobre uma arquitetura que vai perdurar durante o tempo, ou se você quer melhorar como um desenvolvedor, é esse o caminho que eu recomendaria você seguir. Tá legal? Se você pensar bem e fizer uma analogia sobre a história da tartaruga e do coelho, né? O desenvolvimento do software dessa forma tem algumas similaridades, né? Porque se você for muito rápido, mas você não planeja, você não tem um plano que você está seguindo, você não pensou sobre aquilo que você está construindo, você não vai ser igual o coelho, que vai dormir e a tartaruga vai passar. Porque você vai estar fazendo hora extra para entregar o projeto, né? Você vai construir muito rápido, sem planejamento, e aí vai ter que trabalhar mais no final do projeto, e a qualidade, com certeza, do que você vai construir vai sofrer, né? Então, eu gostaria de abordar um ponto muito importante, que é como o software evolui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo da Nano, né? A Nano, ele é uma moeda digital, né? Ele é um produto de blockchain, né? Eu vou mostrar para vocês agora um pequeno vídeo que mostra como foi a evolução de código deste projeto no Git, né? Representado de uma forma visual. Vocês vão ver várias bolinhas de código, várias bolinhas na tela, e cada pedacinho do que está aparecendo é um pedaço do software, é um pedacinho do código. É um botão, é uma regra de negócio, é alguma funcionalidade de tela, é algum armazenamento de informações, tá? E aí vocês notem nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês como essas coisas mudam, e elas mudam muito, tá legal? Cada bolinha que está sendo apresentado nesse vídeo é um pedaço do software que estava sendo criado, tá? Cada regra de negócio, cada botão, cada telinha, tudo que compõe aquilo que é construído como sistema é um pedacinho que está aí, né? E essas linhas que estão ligando esses pontos são como eles se relacionam, né? O que interfere em quê? Tá? Então, conforme o tempo passa, você vai ver que o desenvolvedor vai atuando e construindo novas coisas nesse código e ele vai se transformando. Você vai notar ali que no ano, a gente está em 2015, agora em 2016 lá no topo, né? Esse projeto cada vez vai ficando maior. Se você colocar ele como um projeto ainda open source, mais e mais pessoas podem vir a participar do seu projeto, né? Ou às vezes uma necessidade de negócio pode transformar ele completamente, né? Vocês vejam aí como aquele software cresceu e depois foi abandonado, né?
cada pessoinha que está aí é um desenvolvedor que está trabalhando, tá? Então você pode ver que tem um líder ali que está trabalhando bastante, mas tem pessoas mexendo em tudo. Isso acontece em todo software, né? Essa é uma representação de um sistema bastante complexo, mas se você pegar o histórico do seu projeto, você vai ver que isso acontece também. Olha só, isso aí é quando você tem grandes times trabalhando dentro do sistema, né? É muita gente entrando, saindo e modificando, tá? Então, se você não tem uma arquitetura base pensada sobre o que você está construindo e como essas coisas interagem, é impossível que você mantenha tudo isso coeso e funcionando, tá? Olha só, né? Legal? E aí a gente tem a versão final do projeto, tá? Então, o que eu gostaria que vocês tirassem, vendo essa evolução deste projeto, é que a única certeza num projeto de software é a mudança, tá? E quem desenvolve software, né, tem que entender que a mudança no projeto de software, ela é comum, né? Você tem que abraçar, você tem que aceitar que software é a parte que muda, né? Se você tem o hardware, que é a parte dura de um sistema, o software é a parte maleável. Ele está lá justamente para mudar. E você tem que ter uma arquitetura pensada que permita isso, tá bom? Vamos ver durante a história, né? Então a gente teve muitas variações de arquiteturas, né? A gente pode fazer ela monolito, a gente tem frameworks, middleware, orientado a serviços, cloud, edge, né? Tem várias maneiras, vários padrões, vários estilos e designs que você pode construir o seu sistema que foram mudando com o tempo. E você pode ter uma certeza, isso vai mudar de novo. Né? Então, se você começar a construir um software hoje, você tem um monte de ferramentas que você pode escolher. Né? Você pode construir de várias formas esse sistema. Tem muitas opções. Então, quando você vai iniciar o desenvolvimento de um sistema, como você começa? Tá? Primeira coisa é você como arquiteto, e arquiteto não é um cargo, tá, gente? Né? Mesmo que dentro do seu time você não tenha uma pessoa chamada arquiteto, alguém lá está fazendo o papel de arquitetura, né? Então, essa pessoa que tem que pensar sobre esse desenvolvimento, o que ela tem que fazer? Então, começa assim, ó. Inicie identificando quais são os elementos que compõem e vão interagir com isso que você está criando, tá legal? Pensa sobre as relações entre eles. Quais são as características de cada um e como eles se comportam. Por exemplo, né? Eu quero fazer um sistema de internet que tem um banco de dados e um conjunto de regras de negócio. Tá? Então, a gente tem esses elementos. A gente tem a interface, a gente tem o banco de dados, a gente tem regras de negócio. Como eles vão interagir? Quais são as características de cada um? Isso é papel de quem está pensando na arquitetura de software, pensando em formas que você pode construir o seu software, que ele esteja preparado para mudar, né? Que ele esteja preparado para aceitar uma nova mudança que com certeza virá. Eu gostaria agora de fazer um contraponto. Eu vou mostrar para vocês uma imagem e eu quero que vocês tentem adivinhar, só olhando, o que é isso. 2 segundinhos só para vocês identificarem, né? Vocês provavelmente já sabem o que é, né? É um estádio de futebol, né? É uma planta de um estádio de futebol. Como é que você sabia isso? Como é que você, olhando essa planta de arquitetura, como é que você identificou que isso é um campo de futebol? Pelo campo, pela arquibancada, pelo tamanho, pelo formato, né? Vamos tentar de novo. O que você imagina que seja isso aqui? A gente tem ali, alguma coisa no lado esquerdo, várias cadeiras no meio. Você imagina o que seja isso? Se você acha que isso aqui é uma igreja, e que se parece com uma igreja, te lembra de uma igreja, talvez essa arquitetura aqui, né, esteja bastante interessante para te representar o que é aquilo. O último. O que é isso aqui? É a planta de um apartamento, certo? Se você olhar, você identifica. Nós temos ali uma suíte, nós temos uma área social, temos o banheiro, né? Então, quando você está construindo o seu software, é esse tipo de imagem que você tem que tentar passar
para os seus desenvolvedores, para os seus stakeholders e para os futuros desenvolvedores, né, e para todo mundo que está envolvido, o que é aquilo que está sendo construído, tá? O que é isso que nós estamos construindo? Que software é esse, né? Mas tem uma diferença, né, desses 3 itens que eu apresentei para vocês e o software. O apartamento, o estádio, a igreja, depois de construído, fechou. Tá montado. Para você fazer uma mudança nele é difícil, porque está tudo construído. Ele é hardware, tá? Ele é feito para ser daquela forma. O software não. Pensa agora que o seu software é um estádio que toda hora muda. De repente tem arquibancada de um lado, depois tem arquibancada para cima, aí depois muda o tamanho do campo, aí depois o campo não é mais de grama, é outro. Software é assim. Software foi feito para mudar, né? Então, a gente tem que ter uma abordagem um pouco diferente na hora que a gente está desenhando o nosso sistema, tá? E a gente tem algumas maneiras de fazer isso. Olha só. Primeiro, você pode começar de cima para baixo, tá? Então, pensa que cada caixinha aí é o desenho do seu sistema se formando. Então, você vai começar ali pela esquerda, você vai ver, estou analisando de cima, então eu vejo o problema principal. Eu quero construir um avião. Então, eu divido esse problema em 2 partes menores. E aí, de uma dessas partes, eu faço uma análise dos componentes que o formam e depois faço da outra, né? Então, você pega o problema e vai dividindo ele em itens menores para que você possa chegar à solução. Você pode fazer ao contrário, você pode começar de baixo, né? Eu vou construir um software de internet, bem, eu vou usar SQL Server, eu vou usar Python, eu vou usar esse componente, eu vou usar React, você pode começar de baixo para cima, né? Mas lembre-se, não esqueça do que a gente acabou de ver, as coisas vão mudar o tempo todo, né? Elas vão mudar com frequência no seu projeto. Então, que tal um modelo híbrido, né? Que você começa fazendo uma análise, entende o problema, monta um plano, constrói aquele plano, avalia, revisa a sua arquitetura e continua, né? E isso se repete durante todo o projeto, né? Se você leu o Manifesto Ágil e você olhar na lista de princípios, você vai encontrar dois princípios que são importantes e estão relacionados com esse assunto, tá? Então vamos lá. As melhores arquiteturas, requisitos de design emergem de equipes auto-organizáveis. E a palavra principal aí, além do auto-organizáveis, mas para isso que a gente está falando, é emerge, né? Ou seja, ele se constrói através da equipe, né? Então, aquela ideia de você pensar em todo o design do seu sistema, montar todos os mínimos detalhes antes de começar a construir, não está mais tão aderente ao nosso dia a dia, né? À atualidade, né? Então, você vai começar com um plano, né? Você vai saber para onde você quer ir, você sabe onde você quer chegar e você vai evoluindo o desenho arquitetural dessa sua aplicação durante o tempo, tá? E o segundo item, o segundo princípio é simplicidade é essencial, tá? E o que é simplicidade? É maximizar a quantidade de trabalho não realizado. Ou seja, vou fazer uma arquitetura de software. O que é que eu posso construir que vai economizar, ou seja, que vai evitar que eu tenha que fazer trabalhos desnecessários, né? Quanto mais eu não tiver que fazer trabalhos necessários, melhor eu estou atingindo a simplicidade do meu sistema. Então, mantenham isso em mente, que é importante, tá bom? Então, nesse pensamento, né, nesse pensamento de construção emergente, né, comece a dividir. Então, pense no seu sistema, no modelo de alto nível. Então, você vai ter o escopo do sistema, você vai montar a relação com os outros sistemas e tenta identificar lá dentro se você não tem subsistemas, né? Então, você está construindo uma aplicação para um e-commerce. Será que ele tem 2 subsistemas? Tenta pensar que um subsistema, ele tem cada um a sua responsabilidade, né? Então, você vai pegar aquilo que está relacionado e separar por responsabilidade. Às vezes, um subsistema pode ser uma aplicação inteira, né? Ele pode ser tão complexo, tão grande, que ele é uma aplicação inteira. Depois disso, pense naquele subsistema, quais são os módulos que você tem e faz a mesma coisa. Separe os módulos por responsabilidade, agrupe os itens relacionados. E os módulos é onde você vai pensar nos componentes que o compõem.
Tá? E agora a gente chegou num ponto importante quando a gente fala dos componentes que compõem o módulo, né? Que esses componentes devem ser o mais desacoplados possíveis. O que significa ele ser mais desacoplado possível? É que eu possa, eventualmente, trocar um pedaço por outro, um componente por outro, sem mudar o comportamento da minha aplicação. Né? Eu posso trocar um banco de dados pelo outro, eu posso mudar a maneira de apresentar, eu vou trocar a minha apresentação web para uma apresentação em console, ou eu vou trocar a minha aplicação web para uma aplicação desktop. Tudo isso é trocar componentes do seu software. Né? Então, quanto mais separado, quanto mais desacoplado você conseguir fazer isso, melhor. Isso significa que você tem que fazer tudo mais detalhado possível? Calma, eu vou mostrar uma coisa lá na frente que vai ser interessante de ver sobre esse ponto, tá? Então, e quando você estiver fazendo essa análise, né, faz parte da arquitetura e do pensamento de arquitetura de software, pensar em todos esses itens aí, ó. E mais, né? Tem outros, mas esses são alguns, tá? Então, a gente tem tempo para fazer isso, né? Isso aumenta ou diminui o tempo? Tenho recursos para fazer isso? Podem ser recursos de infraestrutura, ou podem ser recursos financeiros, né? Ou recursos humanos, né? Eu tenho colaboradores, tenho desenvolvedores para fazer isso. Como vai ser a comunicação desses componentes, desses subsistemas, né? Eu tenho patrocínio, eu tenho time para fazer isso, né? Às vezes eu escolho uma decisão de arquitetura para construir, mas não tem time para construir esse item, né? Será que o time está treinado para utilizar essa decisão que o arquiteto fez, né? E como essa decisão que você tomou vai estar resiliente às mudanças que vão vir, né? Então, vou escolher um determinado fornecedor de cloud para minha aplicação. Tá. E se a gente precisar mudar o fornecedor de cloud? Você pensou nisso? Né? Então, é importante que você tenha isso em mente. Às vezes, as decisões podem ser que, ok, nós vamos fazer pensando nesse componente. Mas isso tem que ser uma atitude consciente no projeto, tá legal? Além disso, você vai escolher e você vai tentar identificar se aquilo que você está construindo já não há algum estilo, algum padrão, né, algum design de software que já resolva esse problema. Né? Se você já está construindo algo que já foi pensado, que já tem uma solução montada para aquilo, considere utilizar essas soluções prontas. Né? Então, se você tem lá um design pattern que resolve um determinado problema, considere utilizar isso. Né? Se você já tem outros sistemas que seguem estilos de desenvolvimento, poxa, minha aplicação ela tem muitas regras de negócio, ela tem muito domínio. Pô, será que eu não deveria ir para um design de aplicação orientado a domínio, por serviços, microserviços, né? E esse é o ponto interessante que eu estava querendo mencionar agora, né? Hoje em dia a gente fala muito de microserviços, né? Ele é o queridinho de muitos arquitetos. É importante que você escolha a ferramenta correta para resolver o problema que você tem em mãos, tá? Esses dois desenhos aí é o mapeamento de como um serviço da Amazon e da Netflix tem de dependência de um outro microserviço, né? Eles são chamados de estrelas da morte porque muita coisa depende de muita coisa, né? É um sistema extremamente complexo, mas em contrapartida, os serviços da Amazon e Netflix são extremamente complexos, né? Entregar esse serviço para os consumidores requer uma arquitetura de software deste nível de complexidade, né? Então, considere que, às vezes, você pode começar com um monolito. O monolito não é uma palavra feia, né? Muitas pessoas acham que, se eu estou construindo um monolito, então eu estou fazendo código ruim. Não é verdade, né? Mesmo que você esteja fazendo o seu sistema todo num bloco só, considere tudo isso, ó. O código que eu estou fazendo é sólido, né? E sólido são alguns padrões que você deve seguir durante o desenvolvimento, que vão ajudar a manutenção do seu código, que vão ajudar a resiliência do seu código, e isso é bastante explorado naqueles livros que eu recomendei para vocês lá no começo, tá legal? Como é que esse meu código vai estar armazenado no repositório? Como é que várias pessoas vão trabalhar junto deles, né? Quais padrões de desenvolvimento eu vou seguir?
né? Eu vou revisar esse código, a gente vai acompanhar o crescimento desse sistema, né? Então, mesmo que você esteja fazendo tudo num bloco só, considere tudo aquilo que a gente falou antes e pense, ok, isso aqui resolve o meu problema, resolve bem, é um código funcional, e eu sei que eu consigo fazer o crescimento dele, porque tudo que está construído ali dentro está bem construído. Se eu precisar separar um pedaço de código, né, uma camada, por exemplo, mesmo que esteja tudo junto, por uma outra, eu tenho condições de fazer isso. Se eu precisar trocar um componente que está dentro desse meu bloco de software, eu tenho condições de fazer isso, tá legal? Mas eu não estou também advogando nem por um nem para o outro, tá? Nem para monolito, nem para microserviços. O que eu estou advogando para vocês, o que eu estou pedindo para vocês ao iniciar a construção de um software que você quer que ele tenha uma vida longa, né, que ele não é um software de voo único, né, pense em escolher uma arquitetura que seja adequada para receber as mudanças que vão vir e para atender os requisitos de negócio que estão em mãos, tá legal? Então, quando você está iniciando o projeto, ou mesmo que você esteja avaliando os sistemas que você recebeu, né, que você recebeu um legado, pense nos ambientes do seu sistema. Será que eles estão bem organizados? Será que há como eu melhorar essa estrutura e essa organização? O meu projeto tem testes unitários que estão fazendo a cobertura do código, né? E por que eles são importantes, né? Porque se você sabe que o seu sistema vai mudar, você já sabe que ele vai mudar, como você garante que aquilo que você construiu não quebrou quando você mudou? Se você não tiver teste unitário, você vai ter muito trabalho. Muito provavelmente você não vai conseguir localizar esse problema até ele estar na mão do seu cliente, né? Então é muito importante que, se você e o seu time ainda não conseguem utilizar testes unitários, buscar essa habilidade, buscar essa implementação, tá? Principalmente para que o seu software dure mais, tá? Como é que são feitos os testes integrados, né? Eu tenho time para isso, eu consigo automatizar alguma parte dele ou não, né? Ou vou depender de pessoas. Como é que isso aí vai funcionar? Como é que o meu código, depois de instalado, vai continuar funcionando, tá? E um ponto que, às vezes, durante o desenvolvimento, as pessoas elas deixam um pouco para escanteio, mas que é muito importante, que é monitoramento. Ok, construí algo, entreguei para a produção, entreguei para o meu cliente. Como eu monitoro para saber que isso tudo continua funcionando? Se o seu monitoramento for o telefone tocando com o seu cliente reclamando, há espaço para melhoria aí, né? Seja colocando sistemas automatizados, seria construindo um software para monitorar o outro, né? Mas é muito importante que você pense sobre isso. Como você vai ter certeza que aquilo que você construiu, que não está mais na sua mão, continua funcionando, mesmo que quando você não está olhando, tá legal? Pessoal, então, para encerrar, né, eu gostaria de deixar esses pensamentos com vocês. Ó. Seja ágil, tá? E agilidade não é fazer as coisas rápido, né? Pensa lá na tartaruga e no coelho. Não é fazer rápido, mas é estar aberto a mudanças, né? Então, seja ágil, ou seja, esteja aberto para mudanças, aceite as mudanças, mas faça isso da maneira correta, né? Não coloque dentro do seu código remendos prometendo que você vai voltar para corrigir aquilo, né? Esse é um engano que às vezes nós como técnicos falamos para nós mesmos, né? Ah, mas se eu começasse esse software de novo do zero, aí ele seria um sucesso, né? Cuidado, esse é o mesmo tipo de pensamento do coelho, né? Do tipo, eu perdi porque eu parei para dormir. Se eu tivesse corrido sem parar, com certeza eu ia ganhar de você, né? Não adianta você começar o software de novo, faça-o da maneira correta, né? O importante é você fazê-lo corretamente. É importante você ter um planejamento, mas é importante que você não fique preso no seu plano, né? O plano está lá, você sabe para onde você ir, mas você tem que ter abertura para receber essas mudanças, tá? Conheça o problema. Não há como você fazer um planejamento de construção, escolher uma arquitetura, escolher tudo que a gente está falando aqui, se você não tiver domínio sobre aquilo que você está tentando resolver, né? É importante que você, o máximo possível, antes de tomar uma decisão, conheça o problema, né? Então você adia as decisões o mais longo possível dentro do seu projeto para que você
tenha tempo de conhecer o que você está resolvendo, tá bom? E por último, use a ferramenta certa para aquilo que você vai construir, né? Se você, por exemplo, tiver fazer uma analogia para uma construção de um serralheiro ou um pedreiro, né? Você não usa todas as suas ferramentas ao mesmo tempo. Você não usa tudo. Você usa cada uma para resolver determinada parte do que você está fazendo, né? Então, no software é a mesma coisa. Então eu vou usar todos os padrões, eu vou usar a melhor estrutura, eu vou usar tudo que tem, eu vou botar microserviço no meu projeto. Calma, entenda o problema e escolha a ferramenta mais certa para isso, né? Como é que eu vou saber que é a ferramenta certa? Aí você tem que se aprofundar em cada um desses pontos, né, em cada um desses estilos, desse design, desses padrões arquiteturais, para que você possa fazer a escolha correta, tá legal? Então, antes de você decidir, conheça, aprofunde-se neles para poder fazer essa escolha, tá legal? Pessoal, e agora para terminar, eu vou passar mais um vídeo curtinho. Ele só tem 1 minuto, tá? Ele é um comercial de uma empresa que está oferecendo software, né? E ele resume bem a vida do desenvolvedor, né? Que tem que tratar aí de novas construções, de sistemas legados, de time e de demandas, tá legal? E aí depois desse vídeo a gente fica aberto para perguntas. Então vamos lá. Some people like to climb mountains. I like to build planes in the air. I grew up wanting to be on a wing, wanting to be up this high. Sometimes the temperature up at altitude will reach 60 below. It's brisk, it's refreshing. You never know what you're going to come across up here. Canadian geese, mallards, Owls. These people back here, that's why I come to work. That's why I build airplanes in the sky. We're not just building a plane here. We're building a dream. I love this job. I do a lot of things up here. When I look over there and I see that little kid, the look in his eyes, that's all the things I need. EDS, managing the complexities of the digital economy. Legal, pessoal. Então é isso, né? Veja que é isso que a gente faz, né? Às vezes é difícil a gente começar um projetinho do zero, né? Normalmente o avião já está no ar, né? A gente já tem muita coisa acontecendo e a gente tem que resolver esses problemas nos nossos sistemas, né? Mesmo nessas soluções, mesmo nessas intervenções que a gente tem que fazer, lembre-se de tudo aquilo que a gente falou, né? Vamos tentar fazer o código mais resiliente possível para que ele possa novamente mudar, tá legal? Obrigado a todos, estão abertos a perguntas. Pessoal, desculpa um pouquinho, eu estava bastante nervoso no começo, então acabei falando mais rápido do que normalmente eu falo, mas valeu, agradeço aí a presença de todos. Muito bom, hein, Weber? Valeu. Muito bom mesmo. Esse vídeo final muito bom, muito bom. Parabéns, cara. Vamos lá para as perguntas, Lucas? Então, muita pergunta aí? Não, tem gente batendo palminha. Uma palminha no fundão. Também ficou muito surdo pro vídeo. Legal. Bem, eu tô vendo que a gente tem 11 perguntas, pelo menos, aqui, né? Tem, pode deixar, eu vou moderar aqui, tá, Weber, fica tranquilo. Legal. Valeu. Gente, bom, o Weber falou, né? Mas acontece, a gente ensaia, a gente treina, a gente testa o áudio e tal, aí chega na hora, acontece essas coisas. Mas, né, totalmente compreensível, né? Acho que o que importa foi o conteúdo no final das contas. Então, se você não percebeu, ainda tem um painel aí de Q&A. Você pode ir lendo as perguntas e pode dar um joinha nas perguntas que você gostar mais, achar mais relevante. E dessa forma a gente vai responder primeiro. Tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta, então, do Vicente Costa. Quando se inicia um projeto de arquitetura, ou não, quando se inicia um projeto de arquitetura de software, como definir a melhor linguagem de programação e quais as ferramentas? Pô, era uma pergunta só, Vicente. Vamos lá, então. Quando se inicia a arquitetura, qual é a melhor, como define a melhor linguagem e quais as ferramentas de desenvolvimento necessárias? Legal. Ou melhor ainda, por onde se começa, né? Ótima.
Vicente, obrigado pela pergunta, cara. Ótima pergunta. Eu espero que eu tenha respondido isso no meio da apresentação, mas faço questão de replicar aqui, né? Você escolhe as ferramentas, você escolhe como começar o projeto com aqueles requisitos do que você tem em mãos. Qual o time que você tem, qual o problema que você está querendo resolver, né? Para onde você vai com aquele sistema, né? Então, antes de você decidir quanto custa tudo que você vai querer construir, né? Será que você tem patrocínio para tudo isso, né? Então, quando você vai começar um projeto, pensa nisso primeiro. Ok, qual é o problema que eu estou querendo resolver? Quais são os itens que norteiam aqui o meu desenvolvimento? Eu tenho tempo para fazer tudo isso? Eu tenho patrocínio para fazer tudo isso? Eu tenho time capacitado para resolver o problema dessa forma que eu estou fazendo, né? Você não vai ter todas as respostas no início do seu projeto, né? Mas você tem que fazer todas as perguntas que você puder, né? Então, se você precisar, segue aquela listinha, né? Eu tenho tempo, eu tenho time, eu tenho, né? E conheça o problema. Antes de você decidir como é que você faz o projeto de arquitetura, comece conhecendo o problema que você está tentando resolver, tá legal? E aí vai quebrando o problema e emergindo essa solução durante o seu desenvolvimento, tá? Humildemente eu posso complementar aqui, né? Eu sou designer, tá, gente? Me perdoa. Mas não tem uma fórmula mágica, né? Não existe assim, use esta ferramenta, essa linguagem com tantas pessoas que é sucesso. Acho que é justamente essa flexibilidade que o Weber está comentando. E assim, complementando um pouquinho, também indo um pouco mais para a prática, assim, né? Normalmente, ou você segue dois caminhos, ou o cliente ele já vem com uma tecnologia ou sugestão do que a gente tem que usar, ou nós vamos basicamente seguir o que o nosso time é mais capacitado. Confortável, né? Normalmente essas duas práticas. E para o arquiteto, né? Para você que está com o chapeuzinho de arquiteto de software, vou dizer, na minha opinião, qual é a sua IDE de trabalho? Pessoal, não ria. É o PowerPoint. O PowerPoint, na minha opinião, é a ferramenta de trabalho do arquiteto de software. Por quê? Porque é simples de você fazer mudanças, todo mundo entende, então o seu time pode participar, o seu stakeholder pode participar, é fácil de você levar isso para uma apresentação, porque o arquiteto, né, quando a pessoa que está fazendo o papel de arquiteto de software, ela tem que discutir o que o sistema faz e como ele está sendo construído com muitas pessoas. Não é só necessariamente como no time técnico, né? Eu vejo que às vezes você tem até dois tipos de arquiteto de software, né? Aquele que é o técnico e o corporativo, né? Dependendo do tamanho da sua empresa. Então, se você tem um arquiteto técnico, ele vai estar muito focado no desenvolvimento técnico, ele pode estar participando junto com o time, mas às vezes o corporativo ele está pensando em como todos aqueles softwares que a empresa tem se encaixam, quais são as dependências de cada um, o que eles estão trazendo de valor para a empresa, né? Como eles vão evoluir, qual vai ser a tratativa deles daqui 2 ou 3 anos, né? Quais são as decisões que estão sendo tomadas agora que vão impactar o crescimento da empresa, né? Então é bastante importante. Então, se você quer uma ferramenta para começar um projeto, começa no PowerPoint. Coloca um slide para cada coisa. Tempo do projeto, detalhe ali. Boa. Meu time, habilidades do meu time, qual é o problema que eu estou resolvendo. Aí você começa do macro, detalha ele no próximo slide, entendeu? Então, já dá para fazer uma palestra de apresentação, hein? As dicas boas você deu aí. É sério, né? Tá bom? Então, é isso. Essa seria muito bom, meu muito conselho, bom. Tá? O Marcelo fez uma pergunta que eu acho que está relacionada, né? Como decidir qual a linguagem. Acho que o comentário do Falavinha, gente, do tipo, olha, o que o cliente às vezes tem uma premissa e às vezes o que o time tem mais domínio, né? Exato. Mas será que tem alguma outra coisa que dá para levar, que tem relevância nesse momento, assim? O que você acha, Falavinha? Cara, às vezes o time tem vontade também de exercitar uma linguagem nova, né? Aprender alguma coisa nova. Mas aí a gente começa a pesar, né? Dependendo do projeto, a gente consegue, sim, se a gente justificar bem, né? Criar uma capacitação mediante aquela linguagem nova, aquela capacidade nova e arriscar. Sim. Mas sempre tem que ter uma pessoa já mais forte nessa mudança. O time inteiro pode ter um pouco de deficiência nessa nova abordagem, mas alguém tem que levar a bandeira aí, né? Senão é difícil fazer a transição. Exato.
Eita, rapaz, acho que eu pulei uma errada aqui. Ó, José Melo. Eu acho que ele perguntou, eu sei o que ele perguntou. Ele perguntou se ferramentas de monitoramento que você recomenda, open source ou não, e como saber, né, o que faz sentido monitorar. Abraço pro Melo aí, ó. Ah, caramba, José Melo! Caramba, que honra, cara. Obrigado por ter Zé Melo assim no mundo, não. Legal. Então, Zé Melo, eu acho o seguinte, depende do tamanho do seu software, né? Por exemplo, se você tiver um pequeno sistema, um serviço para monitorar, se você colocar lá um Jenkins rodando nele, tá ok. Se você fazer uma solicitação dele de tempo em tempo para ver se ele está online, né? Se você tiver um grande sistema, você pode pensar talvez no New Relic. O nosso diretor, o Carlos Oddi, ele recomendou uma plataforma open source, me fugiu o nome aqui, estava tentando lembrar, não me vem à mente agora, porque a gente ainda não começou a utilizar, tá? Me perdoe. Ele tá aí, Tá aí, né? Ele vai me lembrar que ele já falou assim, cara, dá uma olhadinha nessa aqui, que eu já participei de projetos com ele que era bem legal, perdoe, me fugiu o nome. Ou se você pode, se você tem muito software distribuído, talvez a plataforma Elk seja boa para você, né? Então você tem lá o Elasticsearch, né, o Kibana, para poder colher resultados que estão nos computadores, nos servidores, né? Trazer tudo para um lugar só e monitorar isso, aí talvez você pode juntar tanto o monitoramento dos seus servidores, do hardware e também das suas aplicações, né? Então, é uma estrutura open source, bastante robusta, então talvez se você tiver um grande sistema, essa plataforma é o que possa te ajudar, tá legal? O Odd falou, é o Zabbix. Zabbix, obrigado, Odd, é essa mesmo. É isso aí. Tá aí Odd, mais você falou para mim que você estava louco para responder perguntas de arquitetura de software. Se quiser, eu mando aí, já vem aqui para o time já. O Zé Melo fez outra pergunta. Ó. O que muda na perspectiva de arquitetura de software quando estamos migrando de um monolito para microserviços, considerando testes unitários, integrações de serviços? Tá, eu acho que o que muda na perspectiva, né? Quando estamos migrando, eu acho que você não tem que mudar a perspectiva da arquitetura de software, né? O monolito, ele tem uma arquitetura e o outro também tem uma arquitetura. O que você vai pensar é como essas mudanças vão impactar o meu negócio, né? Como essas mudanças vão impactar os sistemas que eu tenho e fazer um planejamento para fazer essa mudança. Vai ser aos poucos, vai ser os pedaços mais importantes, vai fazer uma camada de interface, né? Então, eu não sei se muda a perspectiva de como você encara a arquitetura de software, né? Porque tudo aquilo que a gente está falando ainda se mantém, né? Ou seja, vou começar um projeto, vou começar as mudanças no meu software. E aí? Como eu faço isso? Eu vou usar Será que é a mudança se fazer, né? Acho que é a primeira pergunta, né? Mas eu acho que, considerando um pouco o que ele falou ali de testes unitários, integrações, na verdade, quando você pensa em arquitetura microserviços, né? Cada microserviço ele tem uma funcionalidade específica. Então, se eu pensar em teste, na verdade, é até mais fácil testar. Né? Porque cada serviço vai ser uma funcionalidade específica e dedicada. Então, eu testo as APIs, as interações com ele ali, muito serviço a serviço, né? E se eu pensar em arquiteturas novas usando containers, essas coisas, eu faço a release de serviços novos sem downtime até, e posso corrigir os serviços assim também, sem afetar o resto do sistema. Legal. Desculpa, eu estava lendo uma pergunta aqui, achei muito conveniente, acho que a gente deveria ler. Fala aí. Ele perguntou, essa área de software é uma área que tem tido uma demanda crescente, é uma afirmação. Hoje, quais são os perfis mais procurados? Tem vaga no FIT? Tipo assim, tem de Python, o cara vai lá no LinkedIn, programador Python. Full stack. E aí, Falavinha, tem vaga? O que está procurando mais aqui no nosso cenário? Fala, tem vaga aí, né, filho? Falavinha. Tem vaga. Quem quiser pode mandar. Manda o LinkedIn, que hoje é aberto, né? Quem tem perfil do LinkedIn, melhor não manda CV, não. Manda o LinkedIn e a gente faz uma indicação interna aqui e as agências de RH entram em contato. Perfis, cara. Na verdade, a gente gosta... Assim, o perfil tem de vários níveis, se é disso a pergunta, né? Mas
que a gente busca mais é a atitude mesmo, né? No perfil das pessoas que a gente entrevista, né? A atitude de aprender, a atitude de ajudar, a atitude de ser flexível, né? De entender como o técnico muitas vezes ele é importante sim para muitas coisas, mas a gente consegue capacitar muita gente também, né? Então a atitude eu acho que é o mais importante. Acho que é um bom ponto aí que você falou, né? Além de, obviamente, o cara ter um bom background, né, Flavinha? Essa parte da gente tá buscando cada vez mais capacitar o time interno, dividir conhecimento que a gente faz também e todo mundo poder ir crescendo junto. Então, acho que é uma iniciativa interessante. A mesma coisa que a gente está fazendo aqui, a gente tenta fazer cada vez de forma mais estruturada também. Então, isso é uma coisa bem legal. É isso aí. Legal. Bom, tá respondido, Anonymous. Se Wagner. algum Anonymous te adicionar no LinkedIn, já sabe, né, Flavinho? Vai ter que aceitar e vai ter que conversar agora. A gente conversa. Legal. Ficou difícil agora. O Wagner está perguntando aqui, ó, a confidencialidade é competência do engenheiro de software ou fica a critério dos devs? Eu acho que a confidencialidade ela é uma responsabilidade compartilhada de todos, porque ela impacta diretamente o negócio do seu cliente, né? A confidencialidade dos dados, né? Você está querendo dizer aquilo que tem lá dentro do seu sistema, né? Os dados confidenciais das pessoas, os dados pessoais de quem está utilizando, né? Isso é responsabilidade compartilhada de todos e tem que fazer parte do plano do sistema, né? Hoje está muito em voga no FIT, a gente está participando de vários fóruns sobre a LGPD, que é uma lei que vai entrar em vigor aí e vai impactar muitos softwares, né? Sim. E lá, os consultores que estão fazendo esse treinamento conosco, o que eles estão advogando para a gente você tem que começar privacidade por design, né? Então, por padrão. Então, desde o começo, quando você está pensando no seu sistema, pense, como é que eu vou tratar os dados pessoais das pessoas, de quem estiver utilizando esse sistema, de quem confiou nesse sistema, né? Como que eu vou tratar essa segurança? Então, desde o começo, tem que ter um slidezinho no seu PowerPoint para você tratar disso para cada uma das funcionalidades que você está construindo, tá legal? Então, eu não diria que é uma responsabilidade única, porque todo mundo participa disso, né? Se o dev escolhe um componente junto com o líder ou o time que tem falhas de segurança, isso não tem como necessariamente um arquiteto Weber, corporativo... Desculpa, mas eu até entendo você falar que é de todo mundo, né? Sim. Mas que, claro, a gente tem que gerar essa consciência coletiva, né? Da importância dessa confidencialidade. Sim. Mas, no fim das contas, alguém tem que puxar isso e disseminar essa cultura internamente para a equipe. E daí, quem que seria essa pessoa? Eu acho que o arquiteto pode ser a pessoa responsável por puxar isso, né? Pode sim, porque dentro da construção do software você deve pensar sobre a segurança, não só a segurança de acesso, né, para as pessoas, o seu sistema ser seguro, mas também sobre a confidencialidade do que você está armazenando lá, tá? Então, quem poderia puxar isso é o próprio arquiteto de software, tá? Talvez ele não tenha todas as respostas, mas, obviamente, isso tem que fazer parte do pensamento da criação daquele sistema, daquele módulo, tá? Wagner, obrigado pela pergunta. Valeu, Wagner. Marcelo Andrade, segunda pergunta do Marcelo. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Valeu, Marcelo. Quando usar uma arquitetura baseada em microserviços? Respondemos. Cara, eu gostaria de complementar. Eu acho que você poderia usar uma arquitetura de microserviços quando ela fizer sentido para resolver aquele problema. Qual problema ele poderia resolver? Escalabilidade, por exemplo, né? Então, se eu tenho algo que provavelmente eu preciso escalar rapidamente, uma arquitetura de microserviços vai te atender muito melhor do que um monolito, né? Ou se você tenha... Dá uma ideia de volume de escalabilidade aí. Por exemplo, se você está trabalhando no Netflix, obviamente faz mais sentido você ter microserviços, né? Se você está construindo um ERP corporativo, será que vale a pena você fazer microserviços? Talvez sim, talvez não, depende do tamanho. Você vai atender o Brasil todo, você vai atender multinacionais. Às vezes você ter uma estrutura em microserviços pode te ajudar nisso. Eu tenho aqui, talvez não precisa ser um microserviço, talvez pode ser algo um pouco maior, mas se você tem módulos bem definidos, conversa entre esses módulos é bem estruturada, talvez isso possa te ajudar. Estou construindo um site para fazer cálculo de imposto de renda. Será que eu deveria fazer ali microserviços? Não sei, talvez. Será que na hora que você precisar escalar isso para atender o Brasil todo, né,
se você tiver tudo isso armazenado num servidor só, tudo junto, será que isso realmente vai facilitar o seu trabalho de evolução? E quando a legislação mudar, você vai estar aderente dentro daquela estrutura a mudar essa regra com facilidade? Entendeu? Isso tem que ser pensado. Aí, às vezes, se você está num modelo de microserviço e isso está separado, se mudou uma regra, você muda um serviço, dois, né? Você muda um conjunto de software e isso resolve o seu problema. E aí você não mexe no resto e tudo mantém uma estabilidade, tá? Então, eu diria que é isso. Quando você precisa escalar, né? Aí é mais fácil você estar no modelo de microserviço, ou se você sabe que você consegue enxergar lá dentro responsabilidades individuais para os seus módulos, né? Para aquilo que você está tentando resolver, tá? Boa. Pessoal, mandei aí o LinkedIn do Falavinha, todo mundo que está aqui no vídeo. Adiciona, segue o Fit lá no link do somosfit.org. Legal. Enquanto a gente vai respondendo as questões. Marcelo, eu gostaria até de recomendar para você, não tenho o link aqui, mas é simples de encontrar, um artigo do Martin Fowler, acho que é de 2015, não é novo não, que ele fala que você tem que ser monolith first, né? Ele não está divulgando por isso, né? Se você ler o artigo, é pequenininho, é uma página, 5 minutos de leitura, você vai ver que ele está falando assim, cara, calma na hora de você escolher microserviço, né? Escolhe com calma, né? Então, é uma leitura simples e rápida, né? Não vai na modinha, pô. Vai na modinha. Dá uma Faz lida um lá. negócio consciente. Acho que isso vale para qualquer tecnologia, né? Isso, exatamente, tá? Mas microserviços é uma boa estrutura, tá? Principalmente no futuro, né? Se o seu projeto tem a tendência de crescer, ele estar mais segregado, né? As responsabilidades vai te ajudar na manutenção, tá? Outro Marcelo. Ixi, tá cheio de Marcelo aqui. Esse é o Marcelo Azevedo, Marcelo Gilberto Azevedo. Qual ferramenta gerou o vídeo das versões do projeto? Ah, você tá falando daquela do Git, né? Marcelo, cara, eu não sei qual foi se foi um software que gerou isso, eu vou ficar devendo essa resposta para você. Se eu te encontrar, eu vou mandar lá no LinkedIn para você, tá? Desculpe. É uma boa pergunta, eu também. Esse vídeo eu peguei pronto, não fui eu que produzi. Será que alguém fez na mão? Eu acho que é improvável. Nossa, trabalho, hein? Legal. Rafael, com PH. Legal. Documentar e desenvolver é possível em times de um? Cara, eu acho que você deveria documentar o mínimo possível pensando que você vai entregar isso para alguém. É isso, né? Então você, eu vou documentar tudo que eu estou fazendo? Não, né? Mas você tem que documentar o mínimo possível para que você tenha condições de entregar esse software para alguém. E a melhor documentação de um sistema é o próprio código dele. Então, o que eu vou documentar aqui para entregar o software para alguém no futuro? Faça um bom código. Faça um código limpo, um código bem estruturado. Um outro desenvolvedor que eventualmente receba isso que você produziu, tem que olhar e falar assim, cara, isso aqui tá bonito, isso aqui tá bem estruturado, as responsabilidades de cada coisa aqui eu consigo enxergar. Lembra quando você olha a planta do estádio? Tem que ser isso. O desenvolvedor tem que olhar o código e falar assim, cara, eu não sei tudo que tá aqui, todos os detalhes, mas dá para entender que as regras de negócio estão aqui, que o repositório de dados está ali, entendeu? Que a apresentação está aqui, então é isso. Então, documentar é possível? Use o seu próprio código como documentação. Faça um bom código. Legal? O Lucas, acho que caiu. E o Lucas, acho que ele caiu, mas acho que daqui a pouco ele volta. Vocês estão me ouvindo, Weber? Sim, Marcomino. Então tá bom. Então eu vou tentando ajudar aqui nas próximas perguntas aqui, Weber. Já voltou. Você comentou sobre a pressão sofrida durante o desenvolvimento e que não dá para voltar para arrumar. Como atender o cliente e fazer bem feito mediante essa pressão? Uhum. A responsabilidade vai ser sua. Se você tem que fazer as decisões de fazer bem feito... O Lucas estava no escuro. Não, pode tocar que ele está no escuro. Problema de energia. Vamos seguindo. Avião está no ar. Beleza. Assim, você tem que... São duas coisas. Primeiro, você tem que ter orgulho daquilo que você faz depois que você fez, certo? Então, pense que quando você está sofrendo essa pressão, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é o seu software, é aquilo que você construiu. Então, você tem que defender o seu lado. Então, quando você está numa mesa de reunião falando sobre a arquitetura e a necessidade de fazer os testes unitários ou de construir bem feito, pense que a pessoa que está sentada na sua frente, ela tem interesse que o software dela seja bem feito.
que seja para durar, né? Então, você tem que mostrar para ela, falar, olha, isso aqui faz parte do desenvolvimento. Desenvolvimento de software é assim, né? Quando um cirurgião vai abrir o seu tórax para fazer uma cirurgia em você, ele sabe o que ele tem que fazer, certo? Você não fica questionando, você pode até questionar, mas, doutor, o que você vai fazer? Mas não se diz, doutor, mas precisa mesmo fazer isso aí? Então, nesse papel, é você falando para o seu paciente ou para o seu cliente, olha, isso que nós vamos fazer aqui é importante por causa disso, né? Nós temos que ter um tempo aqui para construir testes, porque isso vai manter o seu software funcionando por mais tempo. Por quanto tempo você quer esse software que vai ser parte fundamental da sua empresa funcionando? É só 6 meses? Então, tudo bem. Ah, não, isso aí tem que... Cara, eu vou investir dinheiro nisso aí. Eu tenho que ter retorno lá na frente. Então, para você ter retorno, a gente tem que fazer bem feito, né? Então, tentar demonstrar para o seu cliente que isso que você está fazendo não é perda de tempo, né? Você não está fazendo isso porque você acha bonitinho fazer essas coisas, mas porque elas realmente trazem valor porque você está entregando e para o futuro do projeto e para o dinheiro que ele está colocando para você fazer, tá legal? Então, é difícil, tem que argumentar, mas quando eu tenho que argumentar sobre o que a gente tem que fazer A ou B, é esse tipo de abordagem que eu sempre tento tomar, tá? Continuando nessa pergunta, Weber, assim mesmo, assim, e assim, as pressões acabam sempre acontecendo. Tem algum método, alguma maneira que você recomenda onde essa celeridade para entregar ela seja uma necessidade do mercado mesmo? Uhum. E mesmo assim, respeitando a boa arquitetura, tem alguma boa prática para você tentar fazer um bom combinado, cara? Eu acho que sim, eu acho que assim, boa arquitetura é aquilo que você consegue mudar, né? Então, se você, na hora que está construindo, pensar sobre isso, falar, eu vou fazer o meu código, vou montar esses subsistemas desta forma, às vezes não é algo que você precisa negociar com o cliente, né? Você não precisa negociar tudo que você está fazendo. Poxa, eu vou usar o componente A ou o componente B. Não, muitas vezes o cliente não quer saber disso. Ele só quer resolver o problema dele. Então você vai falar, eu vou resolver o seu problema, fique tranquilo, é esse o prazo que eu tenho, é esse o patrocínio que a gente tem, legal, vamos trabalhar dentro desses requisitos, mas na hora que você constrói, você faz direitinho. Fala assim, olha, esse componente aqui talvez eu possa querer mudar. Então, em vez de eu fazer um código macarrônico, poxa, eu vou fazer bonitinho aqui com inversão de dependência, porque se eu precisar trocar, eu troco esse aqui, né? Essa regra de negócio está me parecendo que ela é algo que pode sofrer mudança, então eu vou colocar ela lá, né? Então, mesmo que você não consiga negociar tudo, parte do seu dia a dia, parte do seu código e parte do que você trabalha como um time, você consegue fazer, né? E o seu time tem que estar engajado nisso, né? Então, não basta uma pessoa lutar, né? Tá bom? Perfeito. Próxima pergunta aí, pode você ou Flavinha, porque a pergunta é tão comprida que dá para os dois responderem, cara. Com a grande quantidade... Peraí, Marco Mendes, só falar um pouco do anterior. Eu acho que vocês comentaram, mas eu queria complementar. Assim, eu concordo com tudo que o Weber disse, mas se mesmo assim, se ainda sofrer a pressão, né? Se ainda sofrer a resistência, que é normal, simplesmente a gente deixar tudo muito claro. Cara, ó, você está me pedindo isso, mediante esse prazo, mediante essa pressão, o melhor que eu posso fazer é isso aqui, e o sistema ele vai ficar pernetinha nisso aqui, ó. Né? Então, deixa muito claro que aceitas as restrições, vamos lá, né? Vamos ceder a pressão, mas dividindo a responsabilidade com ele nessas coisas também. Entendi. Aí na próxima aqui, ó, vou lá, perguntando se vocês podem até dividir a resposta. Com a grande quantidade de sistemas de aprendizado de máquina, Big Data e Cloud Computing, vemos cada vez mais arquiteturas baseadas na evolução dos dados e na capacidade de inferência automática de informação. Como podemos desenhar arquiteturas que facilitem a construção de aplicações desse tipo? Existe algum paradigma arquitetural mais apropriado? Pergunta do Thiago Santos. Obrigado pela pergunta. Valeu, Thiago. Vocês podem se dividir. Legal. Eu não sei se tem um paradigma arquitetural mais apropriado, né? Eu diria que a gente tem que... Se você sabe que o seu problema é informações que podem mudar, né? É esse tipo de padrão que você vai buscar para resolver, tá legal? Como podemos desenhar arquiteturas que facilitem a construção de aplicações desse tipo? Olha, eu acho que microserviços às vezes se encaixa se você sabe que você vai trabalhar com
Big Data, por exemplo, você ter microserviços para poder entregar a informação que está armazenada nesse tipo de repositório pode te facilitar, né? Se você tem processos que rodam sobre Big Data, né, que podem te ajudar, isso é legal você separar essas responsabilidades, mas eu não saberia dizer para você se tem um paradigma arquitetural mais apropriado, né? O que eu estou vendo recentemente acontecer são inteligências artificiais que estão começando a produzir código, né, para a gente. Então, você descreve o sistema e ela produz o código para você, né? Então, eu vejo que tem muitas novidades aí para a gente explorar, tá? A minha sugestão aqui pro Thiago tudo depende, né? Sistemas Big Data, IA, Analytics, assim, a gente sabe que normalmente vai ser um sistema que ou ele vai ter um ingestion de dados muito grande, ou ele vai ter via batch, alguma coisa assim, ou então ele vai ter algo em tempo real, que aí eu vou precisar de um, sei lá, um PubSub da vida, alguma coisa assim, para eu incorporar esses dados. E aí, para jogar dentro de algum módulo, pode ser serviço, ou algum processador aí, para eu moer esses dados, né? Além de jogar num data lake, e depois moer esses dados, jogar para Analytics, jogar para IA, para depois, sei lá, dar sugestões de compras que o cara fez na próxima compra que ele entrar. Você tem que ter uma fonte de dados entrando ali nesse Big Data. E aí o que eu diria como sugestão, várias Google, Amazon, Microsoft aí, se você entrar no site deles, eles têm patterns lá de soluções para cada tipo de aplicação assim recomendado, né? Então, se entrar no GCP Solutions, que é as soluções do Google, você vai ver algumas arquiteturas ali que eles recomendam, usando, óbvio, né, as ferramentas Google, para você tratar um sistema desse, como você modelar um sistema desse. Se entrar na Amazon, ele vai dar, usando as ferramentas AWS lá, todas o modelo para resolver um problema mais parecido com esse. Eu começaria por aí, tá? Começaria por aí. Legal, Mandavala. Quer puxar aí, Lucas? Pode seguir agora. Na verdade, eu voltei aqui e as minhas perguntas, elas não aparecem. Não aparece? Não, legal. Tipo, não guardou, entendeu? Não, tá só a sessão. Weber pergunta para você, quantos anos de experiência em desenvolvimento de software normalmente leva para se tornar você, um arquiteto especialista? Legal. Eu não vou dar uma regra, porque não existe uma regra para isso, tá? Normalmente também, eu acho que pode variar muito, eu acho que depende muito da quantidade de projetos diferentes que você conseguiu participar, né? De quanto de estudo você coloca nessa área, né, de atuação, tipo, o que você está focando em estudar para aprender sobre esse assunto e a variação dos projetos que você participa, né? Se você ficar 10 anos participando sempre do mesmo tipo de projeto e você não procura aprender sobre outros tipos de arquitetura, como construir software, sobre design de software, você tem 10 anos e aí você vai virar um arquiteto? Não sei, você vai resolver muito bem os problemas que você participou, né? Então, eu não diria anos, mas eu diria que se você quer se tornar um arquiteto de software, você tem que buscar isso, aprender sobre os modelos arquiteturais, né, para você conhecer as ferramentas que você tem à disposição e tentar participar de projetos que tenham diferenças entre eles, né, que eles tenham novidades entre eles para que você possa expandir a variedade de conhecimento de experiência que você tem na construção de projetos, tá? Ô Weber, eu achei legal isso que você falou, que é bem estar na trincheira, na diversidade de projetos, né? Achei bem legal. Mas existe, então, você acha um equilíbrio de teoria e prática? E qual que se você pudesse ter qual que você teria? Se eu vou mais para a teoria ou mais para a prática? Eu acho que é importante para o arquiteto, talvez ir um pouquinho mais para a teoria do que para a prática, né? Mas se tivesse que dividir, eu diria, tipo, 60-40, né? Porque você tem que conhecer os problemas que você vai resolver, né? Dependendo do tamanho da empresa, né? Se você tem um time muito grande, é capaz do arquiteto nem botar a mão no código, né? Se você tiver sorte, você vai botar a mão no código, né? Porque se você participar de muita reunião, muita definição, se for um projeto grande, às vezes você não consegue. Se o seu time for menor, com certeza você vai estar com a mão no código, né? Então, depende. Então,
você vai começar na prática, mas para você poder avançar na carreira, não basta você estar só na prática, né? Você tem que entender um pouco do acadêmico também, tá? Bem legal. Puxando a sardinha um pouco para o FIT, acho que o Weber pode dizer, e eu estou no FIT há 8 anos já, apesar da camisa de 7, estou há 8 anos já, eu acho que o FIT é o melhor lugar para isso, cara. Assim, empresas como o FIT, institutos assim, porque a gente tem uma diversidade de projetos muito grande. E a possibilidade de trocar de projetos, sei lá, cada 6 meses, 1 ano, ou coisas assim, dá toda essa base aí que o Weber falou para construir essa carreira. Acho que são poucos lugares, né? Outras empresas têm muito produto, às vezes, e você fica focado... Nele, né? Super especialista, né? Exato. Cara, eu acho super verdade isso. Eu já passei por software como desenvolvedor, né? E para mim isso é muito verdade. Posso assinar embaixo aí que passei por diversos projetos. E sim, a diversidade de projetos me trouxe muito mais experiência. Legal, pessoal. Tem bastante pergunta aqui, vou tentar dar uma acelerada para a gente pegar as últimas aí, mais 5 minutinhos. A próxima aqui do Joubert. O que você acha de design patterns em desenvolvimento ágil? Ajuda? Sim, design patterns servem para resolver problemas conhecidos, né? Então, se você tem um problema conhecido, o design pattern é a melhor solução para ele. É uma solução já conhecida para ele, né? Então, eu diria que sim, se é um problema que você está tentando resolver que outras pessoas já fizeram, tá? É para isso que serve design patterns. Legal. A próxima aqui, do Gabriel Costa. Graças pela pergunta. Valeu, Gabriel. Essa eu consigo ler já, hein? Cheguei aqui. Beleza. Pode Lógicas de negócio, essa aí. É sempre mais viável estar no BD? Pensando em suporte? Não. Essa é simples. Não. Assim, ó, não, gostei da pergunta. Não é sempre, né? Gabriel, não vai fazer isso. Depende do que você está construindo, né? Então, pode ser que você tenha uma procedure no banco que esteja resolvendo um determinado problema. Depende do seu problema, né? Depende do software, do sistema que você está fazendo. Pode ter alguma coisa lá? Pode. É o melhor lugar que você sempre, né? Porque é essa palavra que você usou. É sempre mais viável estar no BD? Não. Não é sempre mais viável, né? Depende do que você está resolvendo, tá? O Rafael mandou mais uma pergunta. Topologia estrela e Snowflake seriam tipos de arquitetura ou apenas abordagens diferentes em projetos de Big Data? Caramba, difícil essa, hein? Difícil, hein? Pode passar para Flavinha, cara. Quando é difícil, você pode passar para Flavinha. Flavinha. Deixa eu ler a pergunta. Tem que saber essa. Tem tanta coisa no software também, né? Quem souber falar, fala no chat. Quem souber responder essa aí, pode responder. Fala no chat que a gente habilita aí hoje e a gente compartilha. Seriam tipos de arquitetura apenas abordagem de projetos Big Data. Cara, eu já escutei esse tipo de topologia para tanta coisa, cara. Não só para arquitetura de software, né? Mas, Rafael, você tem os contatos do LinkedIn, pode trocar com o pessoal aí e a gente vai investir um pouquinho mais. Valeu, Rafael. Eu acho que antes a gente precisa ligar o nome à pessoa. O Rodrigo falou aqui, ó, metodologias de desenvolvimento. Não sei se isso tem a ver, achei meio aleatório, caiu de paraquedas aqui, Rodrigo. Você quer responder, Rodrigo? Manda aí para nós, a gente põe você aqui para responder o negócio. Vamos para a próxima. Marcelo Andrade, como decidir qual... Não vou responder essa, Marcelo. Já respondemos essa. Fernando Dias, que tipo de abordagem você me recomendaria trazer esse tema para meu time? Hoje trabalho em um time pequeno e vejo que às vezes algumas etapas são atropeladas. Como posso trazer essa abordagem de clean code, né? Todas essas boas práticas que você citou aí, Weber? Poxa, legal. Eu acho que, assim, é muita conversa, né? Não tem como você impor nada disso para um time, né? Ele tem que querer fazer melhor, né? Então, você vai ter que conversar bastante com o seu time, conversar com o seu patrocinador, conversar com seus stakeholders para demonstrar isso, né? Você tem que mostrar para ele que aquilo que você está entregando é melhor, vai trazer mais valor a longo prazo para o projeto, né? Às vezes você pode construir
já que você está entusiasmado e com vontade de fazer melhorias dentro da sua empresa, constrói um pedacinho bem feitinho e demonstra isso para eles. Fala assim, ó, pessoal, olha só, fazer bem feito traz esse resultado. Percebe como eu poderia mudar esse software depois com mais facilidade? Percebe como isso aqui traz mais valor e mais durabilidade para o nosso software, né? Então, a abordagem que eu sugiro para você é converse bastante. Você vai ter que isso tem que fazer parte do seu dia a dia como programador, como técnico, e demonstre para eles que aquilo que você está advogando realmente vai funcionar. Então, construa algo pequenininho e mostre para eles. Assim, ó, tá aqui, pessoal. É isso aqui que eu estou sugerindo a gente fazer, tá? E aí deixa o pessoal. Ainda posso sugerir criticar. uma outra abordagem. Vê se você topa essa abordagem. Fazer um inception no seu time, cara. Você tem que fazer eles chegarem na melhor opção, eles entenderem. E quando eles entenderem, tipo assim, a gente acha que essa é a melhor opção. Aí você pula uma etapa que é a de convencimento. Essa etapa, ela é dura, cara, às vezes. Você está tentando falar assim, gente, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que fazer, e não entra na cabeça da pessoa. Então, tenta mudar, às vezes, um pouco, né? Tenta fazer uma reunião já mais colaborativa, um brainstorming. Será, tipo, qual será a melhor opção, né? Né? Tipo, eu lembro aquelas provinhas de tirar a carta, né? Que não faz muito tempo que eu fiz isso. Mas é tipo, o que é mais seguro para o pedestre? Passar por cima, não respeitar as horas de trânsito. Então, às vezes, você está falando uma coisa muito óbvia, mas a abordagem tem que ser diferente. Tem que partir da pessoa, partir do time. Às vezes, você pensa aí numa dinâmica para eles irem atrás do conteúdo, que eles vão chegar na resposta e aí você não vai precisar ficar convencendo. Tem uma pergunta ali sobre a recomendação de leitura que eu dei no meio da apresentação. São os livros do Robert Martin, Clean Code, The Clean Coder e Clean Architecture, ok? Muito bom. Se quiser depois deixar no chat aí, tá bom. A gente agradece. Vamos lá. Gente, é 8h50, a gente vai encerrar. Tem algumas perguntas aí do Gilbert, do Rafael. André, né? obrigado, viu, Pelissari, pela presença e pelas perguntas. No geral, assim, a gente poderia falar mais aqui, mas a gente tem que respeitar o horário de todo mundo, não só o nosso, mas principalmente de vocês e de outras pessoas que estão aí. Tem bastante gente aqui ainda, acho legal isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. Weber, você pode fazer uma palavrinha aí para e Flavinha, Marcelo? Legal. Pessoal, eu gostaria só de agradecer tanto vocês que me presentearam com esse tempo de vocês, que eu acho que isso é o que tem mais valor, né? É entender que vocês se dispuseram a estar aqui conosco, né? E agradecer ao FIT por essa oportunidade, por criar e por colocar isso fora do papel, né? Fazer isso de fato acontecer e dar espaço para as pessoas que estão participando do FIT demonstrarem o dia a dia, falarem de assuntos interessantes, tá? Então, é só isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá bom? Valeu, Lucas. Obrigado, pessoal. Valeu. Flavinha? Uma boa Flavinha noite. não vai fazer discurso? Não faço discurso, cara. Boa noite. Obrigado. Nossa, cara, eu tô esquecendo de um negócio. Gente, não sai. Ih, Eu preciso passar para vocês. Marcelo, enquanto você está falando, eu vou colar um link aqui. Antes de você ir dormir e ir embora, responde a pesquisa de satisfação para a gente, por favor, que ajude a gente a melhorar o webinar. Marcelo, encerra aí, seu microfone está no mudo. Legal, obrigado, pessoal. Novamente, obrigado pela presença aí. A gente conseguiu mais de 60 pessoas participando com a gente para assistir nosso especialista, arquiteto aí, o Weber. Grato pela participação ilustre aí do Flavinha junto com a gente no dia de hoje também. Grato, Lucas, por toda a moderação que a gente teve enquanto ele passa a pesquisa. Enquanto ele vai preparando, eu vou abrindo rapidinho. Como eu falei, nós estamos no nosso 11º webinar aí, 11 terças-feiras seguidas, né? E eu só queria compartilhar com vocês para poder ver. Depois o Lucas pode passar aí o link para vocês no Simplo. Nós já temos os próximos webinars aí que nós vamos estar começando na semana que vem. Então a gente vai estar com a Paula falando de Smart Packing. Nós vamos estar com o Naim falando um pouco de inteligência artificial. A Cristina falando da parte de Design for Environment, o design pelo meio ambiente. E o Djalon falando da parte de homologação e certificação. Então, o Lucas depois passa o link para vocês. Quem tiver no Fit Tech Academy, no WhatsApp nosso, vai estar recebendo isso também. As comunicações toda terça-feira. Então, vamos continuar participando e fortalecendo essa iniciativa, que é bem legal. E vocês, principalmente, que estão junto com a gente aí, fortalecendo isso aí, a gente agradece bastante. Tá bom? Desculpa o horário, pessoal, mas obrigado e boa noite.
Deu tempo, Obrigado. Lucas? Boa noite, pessoal. Deu tempo. Coleio do Simpla, coleio da pesquisa. Não vai embora sem preencher a pesquisa, que é importante para nós. Se quiser, entra no grupo do WhatsApp e participa dos próximos webinars. Obrigado, Valeu, pessoal. pessoal. Boa noite. Boa noite para Obrigado, todos. viu? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.